Você é daqueles que ainda acha que o ouro vai voltar a ser dinheiro global algum dia no futuro? Se você é desses, fica ligado até o final desse vídeo aqui, porque eu lamento informar, mas você está preso no passado. Ouro já falhou como dinheiro uma vez e, portanto, nunca mais vai voltar a ser dinheiro. Principalmente porque agora a gente tem um dinheiro muito superior que se chama Bitcoin. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que eu estou falando. O ouro foi escolhido como dinheiro da humanidade pelo livre mercado simplesmente porque ele atende melhor às 5 propriedades monetárias. Eu já vou entrar no detalhe do que elas são as 5, mas são 5 propriedades que fazem algo servir bem como um dinheiro. Quem falou nos mínimos detalhes e explicou essa teoria das 5 propriedades monetárias foi Karl Menger, o pai da Escola Austríaca de Economia, no seu livro Princípios de Economia, que foi escrito em 1891, alguma coisa assim, há muito tempo atrás. Basicamente, Menger explicou que as 5 propriedades monetárias, as condições que fazem algo ser um bom dinheiro, são escassez, durabilidade, portabilidade, divisibilidade e fungibilidade, ou seja, uma unidade ser exatamente igual a outras todas as unidades, não ter distinções entre elas. Por que são essas as 5 propriedades? Porque algo precisa ser durável para ser um bom dinheiro. Se você guardar todo o seu dinheiro, seu patrimônio, sua energia monetária, como diz Michael Saylor, em laranjas, daqui a 6 meses você não terá energia monetária porque elas terão apodrecido. Então o dinheiro precisa ser durável. Ele precisa ser divisível porque para você fazer trocas de menor valor nominal, você precisa quebrar aquele dinheiro em partes pequenas. Isso é óbvio. Portátil porque se você tiver um dinheiro que está fixo ali ou pesar algumas toneladas, vai ficar muito difícil você fazer transações comerciais de longa distância. Escasso, ou seja, ele precisa transportar valor através do tempo. O que eu quero dizer com isso? Se um dinheiro não é escasso, se dá para imprimir ou botar mais desse dinheiro em circulação sem esforço, sem um custo incutido nisso, fica muito fácil diluir o valor desse dinheiro. Então, se você tem 10 itens numa economia e 10 dinheiros, mas de repente passa a ter 100 dinheiros, aqueles 100 dinheiros vão competir pelos 10 itens e, portanto, o preço das coisas vai aumentar. É exatamente esse o problema que a gente está tendo no mundo atual com o dinheiro fiat, que é o dinheiro fiduciário, que é impresso livremente pelos governos por não ser absolutamente escasso de forma nenhuma. Então, voltando para o ouro. O ouro foi escolhido como dinheiro da humanidade porque ele atendia melhor a essas 5 propriedades monetárias do que qualquer outra coisa, principalmente, especialmente a questão da escassez. Por quê? O ouro é muito trabalhoso de tirar do solo. Ele é difícil de encontrar, é difícil de extrair. E, historicamente falando, a média hoje em dia de ouro que é extraído do solo e colocado em circulação é de 2% a taxa de inflação. Ou seja, se ano passado tinha 100, esse ano vai ter 102. E por aí vai, entendeu? Então, a quantidade de ouro extraído do solo, mais ou menos para dobrar a quantidade que está em circulação, leva 50 anos. Essa métrica dos 50 é o que a gente chama de razão estoque-fluxo, em inglês chamado de stock-to-flow ratio. Stock-to-flow significa stock é estoque e flow é o fluxo, ou seja, é a quantidade de estoque que já está de ouro fora do solo, né, que já, desse bem que está em circulação, divididos pela quantidade que é adicionada em circulação a cada ano. E no ouro, historicamente, a gente está mais ou menos aí na casa dos 50, esse stock-to-flow ratio. Não vou ficar me adentrando muito nisso, mas guarda esse conceito porque eu já vou voltar nele. O ouro, principalmente por conta da sua escassez, mas também da sua durabilidade, das outras propriedades, foi o melhor dinheiro durante muito tempo e por isso foi adotado como dinheiro. O problema do ouro é que ele é físico e à medida que a gente foi tendo uma globalização, ou seja, lá no século XVI, quando começaram as grandes navegações, a gente foi tendo cada vez mais comuns as transações comerciais de longa distância. Ou seja, antes você tinha, no máximo, você ia até a cidade vizinha, até o país vizinho, fazia ali, percorria com sua charrete, sua caravana 100, 200, 500 quilômetros e comprava as especiarias ou qualquer outra coisa que você fosse comprar nessa colônia vizinha. Mas, à medida que as grandes navegações foram surgindo, as transações foram ficando cada vez mais de longa distância. E isso virou um problema logístico, um pesadelo logístico gigantesco. Porque
transportar ouro e armazenar ouro é um negócio muito difícil. Você imagina que você hoje tem que usar ouro como dinheiro e você quer ir comprar um imóvel no Tocantins e você mora no Rio Grande do Sul. Como que vai ser você transportar essas barras de ouro até o Tocantins? Imagina o pesadelo que seria isso. Você ia ter que ter um carro forte, seguranças fortemente armados, cofres e etc. E talvez até tivesse que levar um padre junto para fazer uma reza aí forte para segurar, proteger o seu ouro. Portanto, a falha do ouro é exatamente essa, a questão da portabilidade. Transportar ouro é um verdadeiro pesadelo. E à medida que o mundo foi se globalizando, as transações foram ficando cada vez mais de longa distância, essa falha foi ficando cada vez mais gritante. E, eventualmente, isso fez com que surgissem naturalmente os bancos. Os primeiros bancos, para quem não sabe, surgiram em Veneza e Florença, os berços da Renascença, ali na época das grandes navegações. E foi exatamente esse conceito. Você depositava o seu ouro no cofre do banco, recebia um certificado, um pedaço de papel que dizia que você tinha aquele ouro depositado no cofre do banco tal. Você ia até o seu destino. Lá no banco tal do destino, você poderia depositar o seu papel, seu certificado e coletar o ouro que estava no cofre. Depois os bancos faziam essa liquidação entre si. Isso surgiu exatamente para resolver a questão da baixa portabilidade do ouro. Só que isso criou um grande problema, um problema gigantesco, que foi o risco de contraparte no dinheiro. Até então, o ouro era ao portador. O valor, a energia monetária daquele ouro estava com quem segurasse ele. E exatamente por isso que guardar o ouro, protegê-lo é muito complicado, muito custoso, e transportá-lo é ainda mais complicado ainda. Bom, pois é, o nascimento desse risco de contraparte no dinheiro foi a origem do problema que a gente tem atualmente no dinheiro. Todo esse problema que a gente está tendo hoje com dívidas impagáveis, com inflação galopante que consome o poder de compra das pessoas, e as pessoas trabalhando sem conseguir se sustentar, cada vez mais desesperadas, tudo isso é fruto dessa falha do ouro como dinheiro. Deixa eu te explicar. A partir do momento que surgiu esse risco de contraparte, ou seja, surgiu essa figura do banco que fazia a custódia do seu dinheiro, do seu ouro por você e te dava um papel e você tinha que confiar nele, ele passou a ter um poder absoluto que foi uma tentação gigantesca para ele acabar sendo corrompido. Ou seja, a partir do momento que ele entendeu que muita gente depositava o ouro no cofre e nunca ia retirar, eles falaram, opa, se tem aqui 100 unidades de ouro e todo dia todo mundo aqui tira no máximo 10, quer dizer que eu tenho 90 que sempre estarão estáticas aqui. Vou começar a emprestar esse ouro. E aí eles foram fazendo o que a gente chama de hoje de rehipotecar, ou seja, foi o nascimento do sistema de reservas fracionárias, que é uma fraude, um absurdo gigantesco que não deveria existir. Ou seja, você pega o mesmo ouro, empresta para várias pessoas e se todo mundo que depositou o ouro for ao mesmo tempo retirar o ouro do cofre, não vai ter ouro suficiente para todo mundo. Então você está aumentando o risco de todo mundo que depositou o ouro dentro do cofre do banco. Todo mundo confiou em você e você está quebrando essa confiança, está atraindo a confiança das pessoas. Esse é o problema da reserva fracionária, esse é um problema inerente do mundo fiat. E isso surgiu por causa da falha do ouro como dinheiro. Mas vamos por um minuto pausar esse assunto da falha do ouro como dinheiro e vamos comparar ouro e Bitcoin pura e estritamente pelas 5 propriedades monetárias. Primeiro, durabilidade. O ouro é extremamente durável, por isso que quando você vira e mexe, você vê filmes aí de caçadores de tesouros buscando tesouros de embarcações afundadas no fundo do oceano e o ouro está lá intocado, ou numa tumba de um faraó, o ouro também está lá intocado por milênios. O ouro é extremamente durável. Ele transporta valor através do tempo de forma maravilhosa. O problema dele é transportar valor através do espaço. Mas o Bitcoin é tão durável quanto o ouro. Enquanto tiver computadores e internet, vai ter Bitcoin. Você já pensou o quão difícil seria destruir uma rede global descentralizada com mais de 10 mil nós? É praticamente impossível.
Muita gente fala aí, mas se a internet acabar, o que vai ser do Bitcoin? Cara, se a internet acabar para sempre, o menor dos seus problemas vai ser o que aconteceu com os seus Bitcoins. Você tipo, não vai ter rede logística, não vai ter supply chain, não vai ter nada. O mundo vai virar um cenário de Mad Max apocalíptico. E a única coisa que vai valer mesmo é armas, munição e terra para você plantar sua comida. Acabou. Divisibilidade, segunda propriedade. O ouro ele pode ser derretido e dividido em partes menores, mas isso é caro, isso é trabalhoso. O Bitcoin pode ser dividido em até 8 casas decimais, 100 milhões de partes, chamadas satoshis. É muito fácil, sem burocracia nenhuma, sem custo absurdo, como você teria para quebrar o ouro em partes menores. Terceira propriedade, vamos comparar na questão da fungibilidade. Tanto o ouro quanto o Bitcoin são fungíveis, ou seja, uma unidade, uma moeda de ouro de, 10 gramas é exatamente igual a outra moeda de ouro de 10 gramas, desde que elas tenham o mesmo grau de pureza. Isso é um problema, você tem que medir e avaliar a pureza das duas moedas. No Bitcoin, eles são absolutamente fungíveis. Qualquer Bitcoin é exatamente igual a qualquer outro Bitcoin. Você tem sim conversas de Bitcoin com KYC, Bitcoin sem KYC, seja Bitcoin que está atrelado a um CPF, que está declarado ou não, mas isso aí é uma aberração do mundo atual, do mundo Fiat, que impôs regras da gente ter que reportar dados nossos para comprar Bitcoin. A verdade é que cada um dos 21 milhões de Bitcoins que existem na face da Terra, que existirão na face da Terra, porque nem todos foram minerados ainda, são exatamente iguais e nada muda entre eles. Quarta propriedade, portabilidade. É aí que o bicho pegou pro ouro. Meu amigo, o ouro perdeu feio. A questão da portabilidade é um problema. Como eu falei no começo do vídeo, imagina que você tem que ir lá no Tocantins comprar um imóvel e você tem que levar 10 milhões de reais em barras de ouro. Você vai precisar de caminhão, de segurança armado, etc. É um pesadelo. Com Bitcoin você pode literalmente memorizar 12 palavras e atravessar qualquer fronteira de qualquer país na face da Terra com todo o seu patrimônio na sua cabeça de forma inconfiscável. Você pode levar num pendrive, você pode levar memorizado. Então, o Bitcoin é muito, muito melhor do que o ouro no quesito portabilidade. E por último, a propriedade que eu falei que mais atribuiu valor ao ouro, que fez ele ser escolhido como dinheiro da humanidade durante milênios, que é a escassez. Aqui que está a maior vitória do Bitcoin em relação ao ouro. O stock to flow do ouro que eu falei é de 50, certo? Então, a cada 50 anos, a quantidade de ouro em circulação dobra. Mais ou menos, porque a taxa de inflação está cerca de 2% historicamente. Mas, se o ouro começar a ficar cada vez mais valioso, o preço do ouro aumentar, nada impede que empresas invistam cada vez mais em equipamento, em tecnologia para extrair, para aumentar a performance e a produtividade ou extrair maiores quantidades de ouro do solo. Nada impede a gente de encontrar formas de minerar ouro em asteroides. E isso vai fazer com que o stock to flow do ouro despenque, ou seja, que o ouro fique muito menos escasso. Agora, com o Bitcoin é totalmente diferente. O Bitcoin tem a sua oferta programada em código imutável, está lá previsto exatamente quantos Bitcoins surgirão em circulação a cada bloco. Quando o Bitcoin surgiu em 2009, eram 50 a cada bloco. Hoje em dia estamos em 3,125. Ou seja, a cada 210 mil blocos, ou aproximadamente 4 anos, a gente tem o fenômeno que a gente chama de halving, que é quando essa recompensa do bloco cai pela metade. Então, a cada 4 anos, o Bitcoin se torna duplamente mais escasso. E em 19 de abril de 2024, desse ano aqui, o Bitcoin se tornou duplamente mais escasso mais uma vez. E pela primeira vez ele se tornou mais escasso do que o ouro, porque o stock to flow atual do Bitcoin é de mais ou menos 120 alguma coisa. Eu não me lembro agora o número exato. Mas o ouro, se está na casa dos 50, quer dizer que dobra toda a oferta de ouro em circulação a cada 50 anos. No Bitcoin, esse número é ainda maior. Só que as vantagens do Bitcoin em relação ao ouro como dinheiro não param só por aí. O Bitcoin ainda tem duas coisas que o ouro não tem. Ele é 100% inconfiscável. Se você faz sua autocustódia da forma correta, usando um multisig, fazendo um multisig geograficamente distribuído, assim, você destrava um valor absurdo que é a inconfiscabilidade do Bitcoin, coisa que com ouro é muito difícil. Se você tiver ouro no cofre e alguém entrar armado na sua casa,
ele vai levar o ouro de você e não tem nada que você possa fazer. O uso da violência é muito mais frutífero para roubar ouro do que para roubar Bitcoin, desde que você saiba se proteger. E além disso, a cereja do bolo que faz o Bitcoin ser matador em comparação ao ouro é a questão do risco de contraparte. Ou seja, o ouro depende dos cofres, dos bancos e da confiança no terceiro, a não ser que você queira tomar o risco de guardar o ouro no seu cofre da sua casa. Se você não quer, porque você sabe que é perigoso, você vai acabar tendo que confiar a um agente custodiante que faz isso de uma forma melhor do que você. E aí tem o risco de contraparte. No Bitcoin é muito fácil você custodiar com máxima segurança os seus Bitcoins. Ele passa a ser 100% seu, propriedade privada inviolável, coisa que é muito difícil de alcançar com um dinheiro ultrapassado que nem o ouro. Eu aposto que tem muita gente que está vendo isso aqui e já está pensando, Bernardo, mas os países tipo a Rússia, a China, estão desovando os dólares que estavam em reserva e estão correndo para acumular ouro. A gente está ouvindo toda hora na mídia notícias de que a China está acumulando cada vez mais ouro nos seus cofres. Sim, mas a China é a China. Ela tem cofres gigantescos, ela tem departamento de tesouro, ela tem exércitos para garantir a segurança dessas reservas de ouro. Você não tem a mesma infraestrutura e para você acaba sendo um problema gigantesco armazenar a energia monetária de uma vida inteira, o fruto do seu trabalho, nesse dinheiro que qualquer pessoa pode vir arrancar de você. A história está cheia de exemplos e principalmente a Ordem Executiva 6102 de 1933 do presidente americano Franklin Delano Roosevelt confiscou o ouro físico de todos os cidadãos. Então passou a ser ilegal você ser detentor de ouro físico. Você era obrigado por lei a ir lá e depositar o seu ouro no banco, entregar para o governo, e aí logo depois o governo foi e desvalorizou o dólar. Ele te deu uma quantidade de dólares pelo seu ouro e logo depois desvalorizou o dólar. Ou seja, ele te deu um calote. Pois é, então você não é um país soberano, você não tem infraestrutura gigantesca ou exército para garantir a segurança do seu ouro, e é muito mais fácil você garantir a segurança dos seus bitcoins. E mesmo assim, a minha aposta, o meu palpite é que estamos chegando cada vez mais perto do dia em que os grandes países, os Estados-nação, as nações soberanas desse mundo, vão finalmente reconhecer e jogar a toalha e reconhecer que o Bitcoin é uma forma de dinheiro superior ao ouro e vão começar a desovar as suas reservas de ouro para comprar Bitcoin. Pura e simplesmente pelos motivos que eu acabei de te dar. As 5 propriedades monetárias, o Bitcoin é melhor do que o ouro em todas elas e, portanto, quem conseguir armazenar energia monetária nesse dinheiro superior, nesse better money, vai se tornar cada vez mais poderoso. Prova disso é o que está acontecendo agora nos Estados Unidos com o Bitcoin Act 2024, o projeto de lei da senadora Cynthia Lummis, do Wyoming, que já está propondo os Estados Unidos comprarem 1 milhão de bitcoins em 5 anos, vendendo parte das suas reservas de ouro, 16% mais ou menos. Eu acho que a gente vai além. Eu acho que o que vai acontecer nos próximos anos é que a gente vai ter uma corrida de acumulação do ouro por países, onde cedo ou tarde alguém vai se dar conta que a jogada mestra é começar a imprimir dinheiro mesmo, imprimir fiat, imprimir papeizinhos coloridos, para comprar mais Bitcoin, porque isso é muito mais rápido e você literalmente está tirando o valor de toda uma população, trazendo para o seu bolso e acumulando isso em BTC. Eu acho que é questão de tempo até isso acontecer. E a hora que acontecer, meu amigo, acabou. Não tem mais nenhum papo de que será que o Bitcoin deu certo ou não. O Bitcoin já deu certo, o Bitcoin é inevitável. E quando isso acontecer, das nações entrarem nessa corrida de acumulação, principalmente imprimindo dinheiro para comprar, o preço vai para a estratosfera em questão de dias, semanas, meses, não sei. Mas eu estou falando de sair dos 100 mil atuais e ir para a questão de milhões em pouquíssimo tempo. Se você ficou até aqui, você já entendeu que o ouro foi, historicamente, o melhor dinheiro que a humanidade já teve, só que até 2009. Depois que o Bitcoin surgiu, o ouro passou a ser uma relíquia do passado. Ele é ótimo para fazer joias, para fazer dente em wrapper, para fazer... O que mais? Partes de componentes eletrônicos, mas não muito mais do que isso. O prêmio monetário, ou seja, o valor que é atribuído ao ouro como uma forma de se proteger, de usar ele como reserva de valor,
tende a ser totalmente sugado pelo Bitcoin. Simplesmente porque o Bitcoin é muito melhor do que o ouro em todos os aspectos. Ele é mais escasso, ele é mais portátil, ele é muito mais seguro. Ele é a única saída que a gente tem para escapar desse sistema corrupto, onde existe risco de contraparte e existe um agente central com esse poder absoluto de corromper o dinheiro. Se você entendeu isso, então eu peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar ligado em cada vez mais conteúdo educativo sobre Bitcoin e sobre liberdade. E peço para você também compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos que ainda estão presos no passado, acreditando que ouro um dia vai voltar a ser dinheiro. Cara, acabou. O tempo do ouro é o passado, o tempo do Bitcoin é o presente e o futuro. Porque Bitcoin é um dinheiro muito melhor. Bitcoin é better money. Bitcoin is better money. Bitcoin is a better money. Better money. Bitcoin is better money. Bitcoin is better money. Bitcoin is better money. Better money. Bitcoin is better money. Bitcoin is better money. Bitcoin is better money. It's better money. Bitcoin is better money.